Quando eu pensei em fazer a pesquisa sobre os imigrantes sírios-libaneses na cidade de Guaxupé em 2005, foi como uma necessidade de terminar o curso de História qual eu realizava no Unifeg. Eu observei que um dos temas pouco explorados pela historiografia local era a questão do imigrante sírio-libanês dentro de Guaxupé. Nós temos uma igreja ortodoxa, que é um elo cultural desses imigrantes, porém nós não temos porque Guaxupé reuniu tantos imigrantes. E quando eu também pensei, observei que dentro de todos os setores da vida da sociedade guaxupeana, não tinha, aliás, tinha sempre os imigrantes inseridos, entre profissionais liberais como advogados, médicos, entre profissionais do ramo de alimentício, nós temos dentro do comércio em geral, nós tínhamos sempre, principalmente aviamentos, roupas, nós temos imigrante. Eu pensei, poxa, é um assunto pouco explorado pela historiografia local e que dá margem para conhecer a história e a realidade local de Guaxupé e por que Guaxupé, partir da pergunta, por que Guaxupé é um centro desses imigrantes? Quando nós observamos na região, se concentrou tantos imigrantes aqui. A partir desse princípio, dessa questão, e desenvolvi a pesquisa em 2005. Até hoje continuo pesquisando sobre o assunto porque eu vejo que há questões ainda a serem respondidas e que dá margem para um trabalho maior. Fiz um TCC, porém não parei de pesquisá-lo. Estou sempre continuando participando de congressos, com artigos, com conferências, para ampliar esse estudo. Inclusive, muitos imigrantes aqui, ou descendentes de imigrantes, entram em contato comigo, aqui de Guaxupé, buscando contribuir a partir de pesquisas que eles fazem na internet. A parte cultural, inicialmente eu tenho relatos e tenho algumas informações que trazem os imigrantes antes mesmo do início do século XX para Guaxupé. Temos alguns relatos que se encontram a partir de 1900 já existiam alguns imigrantes estabelecidos. E a partir daí, o que ocorre? Como que foi essa vinda do imigrante? Ele chegava ao Brasil geralmente pelo Porto de Santos e chegava lá e buscava um local para realizar a atividade de trabalho, buscar fazer a América, como eles diziam, fazer a América. Por quê? Porque eu estou saindo de uma região pobre, buscando lutar, buscando construir uma vida melhor, então eu deixo a minha família no Líbano ou na Síria, venho para o Brasil, chego aqui no Porto de Santos no geral e busco me estabelecer onde que tem um mercado consumidor amplo. Então, os primeiros relatos que eu tenho, que os imigrantes já estiveram aqui em 1900, é que eles buscavam o mercado consumidor. Eles vinham geralmente, primeiramente, homens solteiros ou casados, deixavam a família lá, chegavam aqui. Como eles perceberam que Guaxupé é um centro econômico em prosperidade por causa do café, da cultura do café, eles começaram a se estabelecer. A partir desse momento, eles faziam reuniões na casa de um imigrante, buscavam viver aquela cultura deles. E a partir de 1908, há relato, há algumas informações, que já vem um padre, José Elias, que é avô da Nádia Cury, que veio a pedido desses imigrantes já estabelecidos aqui. Para quê? Para que eles pudessem ter um centro cultural melhor, para que eles pudessem ter a religiosidade deles vivida. E a partir de 1927 já há a construção da Igreja Ortodoxa de Guaxupé. Essa construção ela é um marco, por quê? Porque além de trazer a língua deles, a cultura, a dança árabe, trazer os alimentos deles, a questão da comida, eles trazem também a religiosidade deles. A presença cultural deles em Guaxupé hoje mais marcante, mais forte, que nós visível, é a Igreja Ortodoxa, que hoje está na frente do padre José Elias. Ela está reformada, foi reformada durante o início da década de 2000. E isso é importante porque é um elo. Aqui nós temos uma igreja ortodoxa que, por sua vez, foi um centro forte de atração de vários imigrantes. Por quê? Como eu disse, há uma rede de conterrâneos. O imigrante vem para Guaxupé devido a essa rede de conterrâneos, essa rede de ajuda. Onde que fulano está? Está em Guaxupé, no Brasil. Ele vinha para Guaxupé porque já tinha um parente estabelecido, um conhecido. E a partir daí, eles vão aumentando essa colônia, podemos assim dizer. E essa colônia tem um ponto mais forte de atração, a igreja também. Porque aqui eles podem viver a cultura deles lá. E é fato interessante nós notarmos que a igreja,
ela ortodoxa, ela atrai os imigrantes cristãos ortodoxos para Guaxupé. Além de ser de uma mesma região, atrai esses imigrantes, bem como outros de outras nacionalidades que são também ortodoxos. Sim, a questão do comércio, o que ela tem a ver com o imigrante? Você deixa uma região pobre, nascida no Líbano, no início do século XX, vem para Guaxupé, você tem que buscar um tipo de serviço. Eles não querem trabalhar na lavoura, eles vêm para buscar o comércio. Como? Mascates. Eles buscavam já imigrantes já bem estabelecidos, principalmente em São Paulo, aviamentos, botões, roupa, pano, enfim, tudo aquilo que eles pudessem carregar em uma mala. E esse mascate vai bater de porta em porta, realizando qualquer negócio. Por isso que eles falam que é de concorrência desleal, porque eles fazem um negócio de turco. Eles estão a fim de vender, eles fazem uma busca, porque eles querem buscar crescer. E esse negócio que eles estão querendo fazer, o comércio, ele está concorrendo com o comércio já estabelecido na cidade, pequeno comércio. Por isso que o pessoal falava, o turco come gente, o turco é isso, o turco é aquilo. Porque é uma forma de desinformar e atrapalhar aquele serviço do imigrante. Porque o imigrante sírio-libanês, ele está a fim de fazer a sua vida aqui. Ele veio para realizar, ele veio em busca de um novo começo. Se ele está a fim, então ele está a fim de construir, principalmente o lado econômico, uma nova vida econômica aqui. Porque ele passou fome, passou privações lá no Sírio, no Líbano. Por quê? Domínio turco-otomano, depois veio a França. Então isso tudo atrapalha, não permite ele prosperar. Aqui no Brasil há uma forma de prosperar. Então ele vai vir realizar o comércio. E tudo que ele faz pensando em crescimento. Há o seguinte, certa vez uma entrevistada me disse o seguinte: você começa com a mala, juntamente com um outro imigrante que já está estabelecido. Ele te ensina as palavras essenciais para o comércio. E a partir dali, tentando aprender como fazer o comércio com aquelas palavras. E você, depois que está certo tempo, você estava acostumado, você era solto sozinho. Como você fazia o comércio? Principalmente acompanhando a linha de férrea. Você ia acompanhando a linha férrea e indo para aquelas aldeias, aquelas colônias, nas roças, para vender o seu produto. Com aquele caderninho, você ia vendo as palavras poucas. E você buscava vender todos os produtos, por quê? Porque é uma forma de você dizer que estava prosperando. E quando você já ia guardando dinheiro, eles eram muito econômicos. E a fato que eles eram muito econômicos, por quê? Eles estavam trabalhando como mascates para juntar uma certa quantidade de dinheiro para montar a sua lojinha. Seja ela da área de aviamentos, tecidos, lojas, de uma forma geral, mas estavam sendo econômicos para buscar montar essa lojinha. Por quê? Era um sinal já de prosperidade quando você montava a sua loja. E eles vêm para fazer isso mesmo, buscar uma nova vida econômica. Eles saem do Líbano, da Síria, devido às privações econômicas. Estabelecem em Guaxupé, devido ao mercado consumidor que nós temos em franca expansão por causa do café. O mais expressivo que nós temos é a partir já de inícios do século XX, quando o Império Turco-Otomano aumenta um pouco a pressão ali na região da Síria e do Líbano. Depois da Primeira Guerra Mundial há uma grande privação daqueles povos. Então esse período, da Primeira Guerra Mundial até a Segunda, é um período muito forte de atração para Guaxupé. E até mesmo os imigrantes primeiros que se estabeleceram em Guaxupé já estão com uma forma de vida econômica um pouco mais próspera, o que permite buscar os seus parentes, as suas famílias, para se estabelecer em Guaxupé. E até mesmo em 1927, nós já temos a Igreja Ortodoxa já construída, onde que já há um ponto de referência cultural para eles. E aqui em Guaxupé foi construída a segunda Igreja Ortodoxa do Brasil. Então isso é uma forma expressiva. Até mesmo quem não estava estabelecido com parentes aqui, vem para Guaxupé por causa desse elo com a terra natal. A igreja é um elo com a terra natal, com a cultura deles, com a vivência deles dentro da terra. Por quê? O sírio e o libanês, ele é muito religioso. E dentro desses dois países, nós temos várias denominações religiosas. E cada um é muito fervoroso. Então, quando você é ortodoxo, então você vai buscar se estabelecer dentro de uma região onde existem imigrantes.
E a Igreja Ortodoxa, ela serve como ponto de atração para imigrantes de outras cidades, principalmente por causa da linha férrea. No domingo, geralmente, o que acontecia? A linha férrea, a estação, era muito movimentada de imigrantes que vinham para Guaxupé para ir na celebração da missa ortodoxa, na Igreja Ortodoxa. Isto movimenta não somente a igreja, mas movimenta também a economia regional. A linha de ferro, a estação de ferro, há um laço com as outras cidades. O padre José Elias, o primeiro padre aqui em Guaxupé, saía para realizar batizados e casamentos, indo até mesmo em Anápolis, no estado de Goiás. Olha para você ver, a relação desses imigrantes, eles não ficam centrados apenas na cidade de Guaxupé, mas há uma relação com outras colônias de outras cidades, até mesmo de estados como Goiás. É distante, sim, porém há essa relação forte. Numa entrevista durante as minhas pesquisas com o Nabi Zayat, eu pude perceber o quê? Que ele ia junto com um neto, quando ele era mais novo, junto com o neto do padre José Elias, lá em 1900 e pouco, 1940, para outras cidades. Ele fala no seu relato que é uma viagem muito legal, porque o pessoal vinha, mandava aqueles que eram sírios ou libaneses muito já bem estabelecidos, mandavam um carro a Guaxupé, buscar o padre, e aí ele ia junto com ele, com o neto do padre, para a cidade, realizar casamento, batizados ou alguma bodas de casamento, ele ia junto. Olha para você ver, eles vinham para mostrar seu poder econômico, eles mandavam carros na época, em 1940, 1950, então isso é um certo status do imigrante de outras colônias. E essa relação cultural não fica presa somente a Guaxupé, a relação econômica não fica presa somente a Guaxupé. Nós temos a estação de ferro, que foi muito utilizada por esses imigrantes como meio de chegada. A estação chega em Guaxupé já em 1904. Você já tem uma ligação direta com o Porto de Santos, em 1904, aqui em Guaxupé. Isso favorece o quê? O afluxo de imigrantes, a facilidade de chegar em Guaxupé. Você tem também facilidade com a estação de trem de ferro de ir para São Paulo buscar os produtos para a realização do mascate. São vários fatores. Né? São vários fatores. Os fatores que eu encontrei que mostram como Guaxupé como centro de atração de imigrantes, primeiro ponto, como forte mercado de expansão para os imigrantes, porque eles realizavam atividade de mascate. Então, aqui é uma economia cafeeira que mostrava uma forte expansão. Posteriormente, os conterrâneos, quando estavam estabelecidos, puxavam outros imigrantes. Isso facilitava o contato. Depois nós temos a estação de trem de ferro já em 1904, que faz uma ligação direta com o Porto de Santos. Claro, você tinha que fazer baldeações em Campinas, São Paulo, mas isso facilita o transporte de pessoas, o transporte de imigrantes e de mercadorias principalmente, porque você pode tomar um trem de ferro aqui em Guaxupé e em São Paulo, buscar os produtos para realizar a atividade de mascate e retornar. E além de ser um mercado aberto para outras regiões, para o sul de Minas, como nós temos os ramais, tanto para Passos como para Muzambinho. Ou seja, você não tem apenas São Paulo como viés, você tem outros ramais que te permitem expandir. Eles tomavam um navio para Itália, da Itália vinham para o Porto de Santos. Muitos queriam ir para os Estados Unidos no início, mas como chegavam no Porto e falavam que tudo é América, eles queriam vir para a América, acabavam vindo para o Brasil. Um detalhe, eles vieram com a ajuda deles mesmos, com o que eles tinham para ajudar para eles virem. Por quê? Durante o final do século XIX e início do século XX, o governo brasileiro, tanto federal como dos estados, fizeram a imigração subsidiada. Esses imigrantes cis-libaneses não entraram na imigração subsidiada. Eles permitiram a entrada deles, porém eles não eram financiados pelo governo. Porque o governo está financiando braços para a lavoura, eles não vêm para a lavoura. E então eles vêm sem ajuda nenhuma, somente com a ajuda deles mesmos, com recursos próprios deles. Então isso é um fato que nós temos que elencar, porque quando falamos da grande migração, finalzinho do século XIX e início do século XX, todo mundo pensa que eles vieram como os italianos, como os portugueses, como os espanhóis, subsidiados pelo governo. Não são.
subsidiados. Eles vêm como recursos próprios em busca de fazer um país melhor, uma vida melhor. E é importante também ressaltar que as leis brasileiras estavam na época buscando uma europeização da população. Para enriquecimento do trabalho, inicialmente a gente propôs o tema. A Ana Cláudia, professora da Unifeg, quando eu procurei com um tema, ela se prontificou a me orientar e ela falou: você vai ter que fazer pesquisa bibliográfica, se interagir do assunto. Aqui eu até faço referência ao Oswaldo Truzzi, um dos pioneiros na pesquisa sobre os imigrantes sírios-libaneses no país. E a partir dessa leitura bibliográfica, ela me passou também a metodologia da história oral. O contato com a história oral permite você uma riqueza de informações, porque a pesquisa bibliográfica te fala sobre documentos. Oswaldo Truzzi também usa a história oral. André Gattas, que é outro teórico, outro pesquisador da área, também utiliza. Mas quando você faz uma pesquisa em cima da história oral na região de Guaxupé, você percebe, dá para perceber as particularidades da imigração para Guaxupé e comparar com outras regiões. Por exemplo, Oswaldo Truzzi e André Gattas pesquisam sobre os sírios-libaneses na cidade de São Paulo. Qual que é a diferença? Eles têm lá os relatos dos seus entrevistados e dá para você fazer uma comparação. Dá para perceber as particularidades desses imigrantes que enfrentaram aqui em Guaxupé. Principalmente um fato que muitos ressaltaram durante as entrevistas foi o quê? Não, eu sou libanês, ou não, eu sou sírio, eu não sou turco. Por causa da problemática dos passaportes que eram emitidos devido ao Império Turco Otomano estar dominando a região quando muitos vieram. Então isso, quando chegava aqui no Brasil, eles vinham com um passaporte turco. Então eles eram catalogados como turcos, sendo que eles mesmos, os patrícios mais velhos, falam: não sou turco, eu sou libanês, ou eu sou sírio. O problema estava nos passaportes. Então dá para você perceber essa questão, dá para você perceber a questão do próprio preconceito da sociedade. Opa, eles é turco, eles comem criança, eles fazem qualquer negócio, eles querem acabar com a nossa economia. Dá para perceber esses preconceitos da população de início em uma resistência. Dá para perceber que a solidariedade entre eles, as reuniões que eles faziam, as ajudas mútuas que eles faziam, ó, tal fulano está precisando, vamos ajudá-lo. Aí reuniam, faziam uma ajuda para ele, faziam a questão da participação cultural deles, da missa, da igreja. Tudo isso a história oral permite você ter uma visão. Claro, ao lado da história social, que é a história vista de baixo. Ou seja, você não está pesquisando sobre os grandes heróis da história, mas você está pesquisando sobre aqueles que fizeram realmente a história. Eu acredito que o tema, eu me apaixonei por ele. Apesar de não ter nenhuma ligação com a Síria ou com o Líbano, não ser descendente, eu me apaixonei porque você perceber a história deles, a riqueza de informações que eles tiveram e ajudar a construir nosso país, você se apaixona. O dado que eu tenho é que eles vieram realmente para fazer nosso país, vieram para buscar construir uma vida nova, construir, muitos se estabeleceram e tomar o nosso país, o Brasil, como uma pátria nova, uma mãe nova, uma terra nova. Muitos se dizem mais brasileiros do que libaneses ou sírios, mas não deixam de lado a sua terra natal. Por quê? Porque eles também se apaixonaram por nossa terra. E aí, o que me deixa assim, me fez apaixonar é a felicidade, a alegria que eles têm de contar a história deles, a questão do tudo que eles passaram para construir uma vida melhor no nosso país. Isso me fez apaixonar pelo tema. O trabalho continua agora. Continua. Até tenho pretensão de ampliar, continuar pesquisando, aprofundar nos temas. Porque eu tenho projetos futuros para isso. Até faço o pedido para quem puder contribuir com informações, quisesse fazer uma entrevista, é só entrar em contato comigo pelo e-mail ou deixar contato com a TV Sul, que eles me encaminham um contato. Porque afinal de contas, há uma riqueza de informações, há uma riqueza de histórias que podem ser resgatadas e que podem contribuir para uma pesquisa mais ampla.